a parte de segurança do aeroporto ainda não era como é hoje. Claro. Porque ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. Mas aumentaram assim os protocolos. Assim, vamos inspecionar todo mundo vai passar no detetor de metais, todo mundo vai ser apalpado, todo mundo isso, todo mundo aquilo, inclusive os pilotos. Naquela época, o piloto chegava uniformizado com um crachá e o cara já olhava, é o fulano de tal da empresa e já entra. Aí já vai direto para segurança e entrava. Hoje em dia tem uma identificação positiva, assim, sabe? O comandante é obrigado a mostrar o crachá e vai checar aquela identificação no sistema da empresa para saber que aquele cara é aquele cara mesmo. Entendi. Então mudaram diversas coisas. Até Mas para a naquela tripulação ficou lógico, ficou, né? ficou difícil até para a tripulação. Entendi. Mas naquela época eu lembro que eles voltaram assim meio... Você fica assim, ó, vamos ficar de olho em tudo. Fica uma tensão no ar, fica né? uma tensão no ar. Fica uma tensão no ar. Assim, devem ter botado uma barricada ali atrás da porta do comandante para ninguém entrar. E até então não se sabia o que vão fazer agora, porque a gente não pode ficar voando assim. Um monte de gente desistiu de voar. Ah, teve muita devolução? Teve. Caramba. Assim como aconteceu com a... Quando acontece um acidente aéreo, muita gente deixa de voar em determinada empresa. Claro. Isso aconteceu em todas. O tráfego caiu tanto o tráfego de passageiros que a United entrou em concordata 2 anos depois, em proteção contra a concordata, né? O capítulo 11 lá americano. Isso aí, para você, até aproveitando esse gancho aí, foi tão grave quanto a pandemia? Você coloca assim num mesmo patamar ou não? Foi mais grave que a pandemia, eu acho. Caramba! Porque na pandemia, na verdade, a pandemia foi grave porque parou muitos aviões por muito tempo, mas teve um subsídio do governo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não teve. Tá. Mas lá teve um subsídio do governo, senão todas as empresas iriam quebrar. Tá. Mas do ponto de vista de parar o avião, a pandemia foi pior. Do ponto de vista financeiro, o 2001 foi pior. Caramba, cara. E aí a United ficou cambaleando, e aí, ó, a gente vai falir. E aí entraram com proteção judicial. Entendi. E a gente ficou 4 anos em proteção judicial. Cara. Que efeito, hein? É. Que efeito gigante. E para o pessoal que pessoal que viaja hoje sabe como funciona. Vamos tentar, como que a gente pode falar, como que era antes, né? No aeroporto, assim, né? Tá era bom. muito diferente, né? Muito. Eu vou falar. Em primeira mão. Foi com o Serjão que eu falei em primeira mão a minha teoria do Malaysia. Do Malaysia. Isso mesmo. Então eu vou falar em primeira mão como era antes. Tá? O aeroporto de Guarulhos tinha 4 entradas para você ir para a rampa. Assim, você descia uma escada ou pegava um elevador, ia até o térreo. E aí nesse térreo tinha um portal, onde você tirava suas coisas do bolso, botava do lado, passava pelo portal. Não apitou, entra. Light, tranquilo. Tranquilo. Ficava um guardinha lá assim, ó. Aí, às vezes, ele aí ficava apitando, aí ele... Vai. Para não encher o saco dele. Caramba, era sério assim, mesmo, cara? E 4 entradas assim. Era muito tranquilo. A gente saía, ia comer lá em cima no aeroporto, voltava, não tinha problema. Isso era o pré, né? Pré-setembro 11. Não, e aí você pensando agora, você fala, caramba, que loucura, né? Porque poderia ter acontecido milhões de coisas, então, né? como o crachá sempre foi meio complicado de tirar, mas sei lá, alguém podia falsificar, mas ninguém pensava assim que iriam usar avião como uma arma de guerra, né? Então o cara olhava o crachá e falava, não, esse cara é do aeroporto, então tá tranquilo, entra aí. Se chegasse alguém que não está identificado, aí o guardinha ia fazer perguntas, provavelmente. Mas eram 4 entradas. Já falo como que é hoje, não? Não, aí porque eu queria saber o seguinte, cara. O 375 lá, ele foi antes, né? Foi bem antes. E por que e não mudou nada? Porque o cara entrou... Não, mas existiu o detetor de metais. Na tá. época do 375 em Confins, nem detetor de metais tinha. O cara entrou armado E com bala numa mochila ainda, né? Não só com a arma, mas com uma bomba de bala, né? E naquela época também não existia assim uma identificação do passageiro com a passagem. Tipo, você podia comprar a passagem lugar. E dava para ele. E tinha que era qualquer lugar também, né? Isso, na hora, sei lá, como é que resolvia? Eles que era rabiscado à mão o bilhete, né? Então, por isso que aconteceu
O 375, né? 375. Isso. Que você assistiu o 375, né? Assisti. Então, no final, lá fala que lá no esconderijo do Bin Laden, onde ele foi morto, encontraram uma papelada com informações do VASP 375. Porque virou um caso mesmo, né? O cara conseguiu meio burlar a segurança do aeroporto, né? É. Querendo ou não, ele burlou. Agora, engraçado, mesmo acontecendo isso do 375, no Brasil, se você pensar assim, já era para ter instaurado um controle mais rigoroso. Demorou. Né? Aqui demorou, né? Demorou. Caramba. É porque é esse negócio da gente não prestar atenção em algumas coisas, né? É provável que se tivesse acontecido nos Estados Unidos, o que aconteceu com o 375 aqui, Talvez não tivesse acontecido. não teria acontecido o 11 de setembro. Olha só, cara, é verdade, hein? É verdade. Mas como não. aqui, né, assim, do ponto de vista do mundo, o Brasil é um país de terceiro mundo que aconteceu lá. Mas o Bin Laden estava lá com as matérias do cara, aprendendo com ele, né? Pois Que doideira, você hein? vê? Então era tranquilo, ali em Guarulhos era sossegado, ficava o carinha lá, apitava, às vezes ele mandava, passa aí, cara, deve ser um saco, não. Deve ser moeda. E você vê, e mesmo sendo assim, não acontecia nenhum ato de interferência ilícita nos aviões. Né? Não acontecia porque... Tanto no próprio 11 de setembro, quando você vê as imagens, apesar de ter a segurança, era uma sensação meio de relaxamento. Assim, ninguém vai vir aqui, né, dentro do meu país. Exatamente. Tem raio-x, ninguém vai passar com uma bomba que realmente não foi bomba. Não foi a pessoa mesmo, né? Foi a pessoa e a ideia deles, o planejamento desses terroristas foi um negócio de outro mundo. Foi um negócio impressionante. Aí, por exemplo, esses programas aí que a gente vê hoje, aeroporto, não existia na época então, né? Não. Porque não tinha nada, né? Tinha na questão da tal luz vermelha, luz verde, né? Sim, que isso aí era o drama de todo mundo, isso né? sempre teve, Esse né? era o drama da galera, A né? Receita Federal, muito mais que a Polícia Federal ali em cima do... É verdade, cara, é verdade. E hoje, né, o pessoal conta aí como que é hoje, né? Hoje é rigoroso pra caramba, né? Hoje, então, você vê... muita gente acha legal, por exemplo, você embarcar num avião, já existe o reconhecimento facial. Isso aí. Então, América você comprou um usa a United bilhete, também, né? a United usa facial, a American, Isso. e a pessoa fala, nossa, que legal, tá passando fácil. Mas por trás desse reconhecimento facial, tem toda a tua história. Toda, né? Toda. Onde você vai... Diz a lenda, queria saber de você que está trabalhando. Diz a lenda que hoje o cara já sabe. Porque, por exemplo, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo agora recentemente. Eu fui lá ver o Starship. Quando eu cheguei em Dallas, né? Quando eu cheguei em Dallas, o cara falou assim: você está indo lá ver o foguete, né? Em tal cidade. Como que esse cara sabe, cara? Entendeu? Já tá Falam que hoje você já sai daqui mapeado, né? Já sai mapeado. E sai Tanto mesmo. é que às vezes, agora você nem coloca o dedo lá. Lembra que teve o início? Sim. Antes todo mundo tem que botar dedo. Então aquilo já foi alimentando um banco de dados. Então, ó, esse cara é esse passaporte, ele tem uma esposa tal, então sabem tudo da sua vida. E tem um histórico, né? Esse cara aqui viaja, normalmente ele fica tantos dias, normalmente ele vai com tantas malas, os caras sabem tudo, Você né? vê, por exemplo, os Estados Unidos sempre foi um lugar difícil de entrar. O cara da imigração sempre faz um monte de pergunta. Sim. Onde você vai? Quanto você tem de dinheiro? Hoje não faz mais nada, cara. Então hoje você entra lá, tua foto já aparece, já tem todo o teu histórico. Aí ele já sabe, esse cara é tranquilo. Ele não precisa te fazer algumas perguntas que no passado eram necessárias. Entendi. E aí você passa, você fala, os caras, você vai no Brasil, é muito mais chato de entrar do que aqui. Isso é um efeito do 11 de setembro. Isso é efeito do 11 de setembro. Entendi. Essa comunicação e esse armazenamento de dados. A Privacidade. integração, né? A integração dos sistemas, né? E aí tem esse negócio assim, mas... E a questão da privacidade, né? Eu não autorizei ninguém a ter essas coisas, mas é uma troca, assim. Claro. Você está trocando a sua privacidade por uma segurança de alguém não pegar o seu avião e fazer besteira. Uma outra pergunta assim, meio besta. Por que tem lugar, por exemplo, que você tem que tirar o laptop e não precisa tirar o calçado, por exemplo? E em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito lugar que você não precisa tirar o laptop. Sim. Mas você tem que tirar o sapato. Por que isso, hein, cara? Tem um porquê? Tem um porquê. Lógico que tem, né? Sempre tem. Existem raios X que são tridimensionais. Qual é o problema de você passar um negócio no raio-x com o teu laptop dentro? É que na hora que ele passar, uma grande mancha de
coisa eletrônica tá ali e você pode colocar Colocar uma alguma coisa escondida. junto Tá. que o agente de segurança não vai conseguir identificar. Então eles pedem para você tirar e colocar isso separado, que aí passa a sua bagagem, passa a sua malinha e aí passa o notebook separado, que aqui é só a mancha mesmo. Isso. Então, beleza, tá liberado. Mas agora existem os raios-x em 3D. E aí você não precisa tirar nada. Aí não precisa tirar nada. E aí o cara já fala assim, não precisa tirar nada, passa. E bravo, aí, né? E bravo e ainda. bravo, é. Eles eram bravos desse jeito antes? Não eram, né? Não, não era. Porque nem existia o TSA. Claro, é verdade. O TSA, que é esse órgão grupo americano de segurança do aeroporto, eles nem existiam. Eles nasceram depois de setembro 11. Olha isso, cara. E o raio-x tridimensional, ele consegue ver em 3 dimensões o que está dentro da sua mala. Então Aí ele já ele vê sabe, por isso aqui é baixo o do laptop, laptop, né? tá? Exatamente. Então te E o libera. sapato? O sapato... O sapato, pode falar a verdade, eu não sei a resposta correta do sapato. Eu sei por que se tira o sapato. Por causa daquele Rayleigh... Era um cara que veio de Londres para Nova York e durante o voo ele Tava tirou... com o negócio escondido no Tava com o sapato? negócio escondido no sapato, tirou e começou a montar um artefato. E aí os passageiros viram aquilo já, né? Como é que chama? Macaco velho de setembro 11, né? Já foram para cima dele, aí veio comissário, amarraram ele, chegaram e viram que ele tinha lá componentes que poderiam fazer um artefato a bordo. Por isso que depois desse atentado, aí proibiram também você levar uma garrafa de água. Porque ele precisa da água para fazer aquele artefato produzir a química a ponto de ser um explosivo. E aí limitaram, 100 ml. Só pode 100 ml. Com 100 ml você não consegue fazer um artefato. Então aquilo... E é por isso que você tira o sapato também. Que dependendo da máquina, o scanner ele te vê inteiro, menos o pé. Porque ele está muito perto do chão. Sim, claro. Aí você passa descalço e... Passa descalço, tem problema, né? Joga o tênis ali. Você acha que Você fala, logicamente, né, dos acidentes e tal, que a aviação ela aprende muito com os acidentes, né? Muito. Então você tenta não cometer aquele mesmo erro. Você acha que nessa questão de segurança, o aprendizado ele é mais rápido, ele é maior, ele é mais eficaz? Porque cada ou atentado ou ameaça de atentado que teve, tipo igual você contou agora do cara do sapato. Aí, opa, vamos restringir isso aqui. Aí teve um outro, tal, o do 375 aqui, colocaram detector de metal, porque aí já pelo menos ajuda o cara a não entrar armado. Aí veio o 11 de setembro e mudou um monte de coisa. Depois do 11 de setembro, a gente teve algum atentado, assim, ou tentativa num avião, assim? Teve. Esse cara mesmo do sapato foi Foi pós. foi pós, né? Pós, É verdade, foi é pós verdade. setembro 11. E depois teve vários que foram capturados antes de cometer o ato, justamente por causa dessa de um segurança sistema maior. Que foi feito. Maior, Então, hoje em dia tem muita comunicação entre os órgãos do mundo inteiro. Isso é uma coisa legal de falar, porque o brasileiro costuma falar assim, aqui tem sempre o jeitinho, né? Mas não é assim que funciona. Na verdade, é o contrário. É muito mais restrito algumas coisas para sair do Brasil e fazer um voo internacional do que tipo você vir dos Estados Unidos para cá. Claro. Porque você está indo para o país deles e eles não querem que nada dê errado. Então, os agentes aqui eles são muito mais rigorosos em um voo que vai para os Estados Unidos. E a comunicação é constante. Existe voo da Europa que vem para cá, existe voo daqui que vai para a Europa. Então, a segurança no Brasil para voo internacional é no mesmo nível do mundo. Tem que ser. Tem que ser, né? E isso gera alguns conflitos. Outro dia eu recebi um e-mail assim, o cara falando, pô, eu passei com uma garrafa de água na minha mochila. Aí eu falei, mas você estava no voo doméstico? Aí tava. No voo doméstico pode. Entendeu? É porque a gente acaba com a regra, a gente não lê direito. Não lê direito. E vai embora, né? Acho embora, que é tudo. Agora, se ele tenta embarcar com isso aqui no voo internacional, acabou. Vai ter que jogar fora. E aí vai ser inspecionado inteiro. Se você entrou com isso aqui na sua mochila, você sabe que não pode. Então por que você entrou? Não interessa que você esqueceu. Aí vão ter que olhar tudo dentro da sua mochila, passar aquele... Tem um negocinho que eles passam para verificar se não tem traços de alguma coisa que é explosiva, aí vai numa máquina, e aí inspeciona você todo. Vira uma inspeção maior. Uma inspeção maior.